voltamos a apresentar Bandeirada. De volta com Bandeirada, lembrando sempre nossos canais de comunicação para vocês, queridos ouvintes, facebook.com/bandeirada, Twitter, @PGMBandeirada, no Instagram, @Programa Bandeirada, no YouTube, youtube.com/bandeirada, nosso feed, para você ouvir o programa pelo feed, is.gd/RSS Bandeirada, pelo Spotify, is.gd/Spotify Bandeirada, ou pelo Apple Music, is.gd/Apple Bandeirada. Ou então pela Rádio Show de Esporte, pela Rádio Sportsnet, tanto na página oficial de cada web emissora, ou pelos aplicativos TuneIn e Radiosnet. O Radiosnet também disponível para Android e iPhone, assim como o TuneIn. O Radiosnet que você também pode ouvir pela internet, né? radios.com.br, e é bacana porque você tem tudo que é rádio e web rádio, você pode criar uma lista de favoritos também para ouvir as suas rádios prediletas, seus programas prediletos, e ouvir o Bandeirada, claro. E agora a gente vai pro Sexta Marcha. O resumo do esporte a motor em Sexta Marcha. Nesse fim de semana eu não sei o que foi pior, se foi a briga do Logano com o Blaney, com o Hamlin, ou se é a minha voz que tá com tilt. Mas vamos lá, queridos ouvintes, chegou a hora agora da gente começar com o turismo. Porque o primeiro destaque é claro que vai para Supercars, é claro que vai para Gold Coast 600, a segunda prova dos Endurances do Campeonato Australiano de Turismo, o Supercars. Com a prova em Surfers Paradise, tivemos um domínio absoluto, irrestrito e indiscutível da Red Bull Holden, que fez dobradinha nas duas provas. Primeira corrida, Jamie Whincup e Craig Lowndes venceram. Foi a 9ª vitória de Jamie Whincup em Surfers Paradise, recorde da categoria. Shane Van Gisbergen e Gert Thunder foram os segundos colocados. Scott McLaughlin, o líder do campeonato, e Alexandre Premar foram os terceiros colocados. Aí, para a segunda prova, o McLaughlin teve um acidente muito feio, saiu inteiraço do acidente. O carro capotou, virou de lado, imagina. É raríssima essa cena no Supercars. O Van Gisbergen, que estava passando por lá, freou o carro, desceu do carro e foi ver o que tinha acontecido com o piloto. Muito bacana a atitude, ovacionada por toda a Austrália, por toda a Nova Zelândia e por todo o mundo do esporte a motor. Foi para a segunda prova, o McLaughlin não pôde correr, foi vetado da prova, apesar dele querer muito, mas os médicos preferiram segurá-lo. E a vitória foi do Shane Van Gisbergen de novo, né, com o Gert Thunder, outra vitória da Red Bull Holden, com o Jamie Whincup e o Craig Lowndes na segunda colocação. E a terceira colocação ficou pro David Reynolds, junto com o Luke Youlden, da equipe Penrite. Apesar de tudo isso, o Scott McLaughlin segue líder do campeonato, segue tranquilamente, mas ele poderia já ter fechado o campeonato agora, caso ele de repente vencesse a segunda corrida. Como ele não venceu, a distância cai para 463 pontos. Estava em 613 antes da segunda corrida. Com a vitória do Van Gisbergen e do Thunder, a distância do McLaughlin para o Van Gisbergen cai para 463 pontos. O campeonato pode ser decidido na Sandal 500, que acontece de 8 a 10 de novembro. Basta o McLaughlin sair com 300 pontos de vantagem para o Van Gisbergen, que ele leva o bicampeonato para casa. O Jamie Whincup é o terceiro colocado, não tem mais chance de título. O Fabian Coulthard está em quarto e o David Reynolds é o quinto no campeonato. Depois eu chamo o Carlos para falar da prova, com certeza que esse vai ser um dos grandes destaques de Sexta Marcha. A gente continua no turismo com o Mercedes Challenge no Velopark. A corrida teve vitória do Felipe Toso, com Roger Sandoval em segundo, Fernando Júnior em terceiro. O vencedor da C250 foi o Daniel Kellerman, que terminou em 11º na prova. Por categoria, quem ainda briga pelo título em Interlagos. Na categoria principal, na CLA 45, Fernando Júnior tem 109 pontos, Felipe Toso 104 pontos.
Na C250, Cláudio Simão, 115 pontos, Max Mohr, 103, Daniel Keleman, 99. Só esses brigam pelo título, então o título do Mercedes Challenge vai ficar entre o Fernando Júnior e o Felipe Toso. Dia 8 de dezembro, a final, lá em Interlagos. Copa HB20, também etapa no Velopark. Primeira corrida, vitória de Pedro Cardoso, com o Rafael Abate em segundo. Em terceiro, a dupla Edgar Favarin e Odair dos Santos. A segunda corrida, faltou o Super. Daniel Nino venceu, primeira vitória dele na categoria, ele chegou em 14º no total. A segunda corrida, por causa das fortes chuvas que aconteceram no domingo, não teve tempo hábil de ter corrida, ela foi adiada. Então, quando chegar o fim de semana em Interlagos, não será uma rodada dupla, será uma rodada tripla do campeonato. Mas ainda tem a prova de Goiânia, dia 24 de novembro. Classificação do campeonato: Rafael Abate, 124 pontos, Diego Augusto, 112, Adriano Rabelo, 96, Odair dos Santos e Edgar Favarin, 91 pontos, Roger Sandoval, 71 pontos. Na Super, a liderança é do Daniel Nino, 158 pontos, Luciano Viscardi, 150 pontos. Para encerrar o giro do turismo, a Porsche Cup em Goiânia, os 300 km de Goiânia, prova do Endurance, vitória de Lucas de Graça e Ricardo Batista, com Alain Hellmeister e Lucas Siripieri em segundo, Werner Neugebauer e Ricardo Zonta completando em terceiro. O vencedor da 3.8 foram Leonardo Sanches e Attila Abreu. Classificação do Endurance: o Siripieri e o Hellmeister, 129 pontos, Pedro Arguiar e Guilherme Sala, 106 pontos, Miguel Paludo, 95. Na 3.8, Leonardo Sanches e Attila Abreu, com 136 pontos, lideram. A próxima prova da Sprint é Interlagos, 17 de novembro, junto com a Fórmula 1. E ainda teremos mais uma prova do Endurance, que acontece em dezembro, encerrando o calendário da Porsche Cup de 2019. Vamos pro Endurance. Começando com a decisão da European Le Mans Series, às 4 horas de Portimão, em Portugal. Primeira posição na corrida para os novos campeões Paul Lafargue, Paul-Loup Chatin e Mimo Rojas. Felipe Resson e Felipe Albuquerque foram segundos colocados, Tristan Gomendi, Alexandre Conot e Jonathan Ricci o terceiro. O Bruno Senna terminou em 30º, junto com Joe Farano e Arrumaini. Na LMP3, a vitória ficou com Terence Woodward, James Dayson e Ross Kaiser, com o Thomas Erdos terminando na terceira posição da categoria, ele, o Anybody e Gerrit Grist. Na LMGTE, vitória ficou com Alessandro Pierguidi, Niklas Nielsen e Fabian Laverne, campeões da GTE. Então, título pro Lafargue, Chatin e Rojas na principal. Na LMP3, os campeões Martin Hipp e Nigel Moore, com 112 pontos. E na GTE, o Pierguidi, o Nielsen e o Laverne com 127 pontos. Ainda falando de Endurance, né, a mistura do Endurance com o Gran Turismo, a Blancpain GT não vai ser mais Blancpain GT. A relojaria suíça anunciou anunciaram entre aspas como um acordo o fim da parceria depois de 10 anos da Blancpain com a organização Stefani Rattel, que é quem cuida do campeonato. Que agradeceu, que encheu de elogios, disse, ninguém sabia o que era Blancpain, hoje todo mundo sabe o que é Blancpain, marca de relógio. Então nós fomos muito benéficos também com a parceria. Tá buscando uma outra parceria, mas ele anunciou que o nome GT World Challenge agora vai ingressar em todos os campeonatos da marca, da organização da SRO. Então sucesso para ele, hora do Rally. Porque tivemos o Rally da Catalunha na Espanha e tivemos um novo campeão do mundo, como o Carlos falou no seu destaque. A vitória na prova ficou para Thierry Neuville e Nicolas Gissou, mas a segunda posição de Ot Tanak e Martin Yarveodia os colocam como os novos campeões da categoria. 25 anos depois da Toyota volta a fazer um piloto campeão. 15 anos que só franceses venciam, ele vence o campeonato e é o primeiro estoniano a ser campeão. Óbvio, todos os aplausos para Ot Tanak. O Dani Sordo e o Carlos Del Barrio completaram em terceiro lugar. A WRC2 Pro teve vitória de Mads Ostberg e Thorsten Eriksen. A WRC2 teve o Eric Camille e Benjamin Velar. E a classificação do campeonato já
com o Tanak e o Yaveoja campeões, 263 pontos. Thierry Neuville e Nicolas Gisoux, 227. Sébastien Ogier e Julien Grassa com 217. WRC2 Pro ainda tem disputa. Kalle Rovanperä e Johnny Altunen com 176 pontos. No WRC2, Pierre-Louis Loubet e Vincent Landé com 91 pontos. Tem disputa ainda no campeonato. O Paulo Nobre e o Gabriel Morales estão em 12º com 41 pontos. E na Júnior WRC, Ian Solans Baldo e Mauro Barreiro, 139 pontos. O rally que encerra é na Austrália, dos dias 14 a 17 de novembro. Ainda falando de rally, só para passar a informação que a Toyota confirmou que Fernando Alonso vai correr o Rally Dakar 2020 e terá ao seu lado Mark Coma, ou seja, o Alonso deu declarações de que está adorando, que é sensacional, que a Toyota proporcionou a ele novas experiências no esporte a motor e ele está aproveitando tudo. Chamou o Rally Dakar de corrida mais difícil do mundo. Não é para menos. Vamos pro motociclismo. Motociclismo. Mundial de Superbike, encerrando o campeonato em Losail, no Catar. 2 vitórias de Jonathan Rea. Novidade. Chas Davis em segundo nas duas. Novidade. Tá, nem tanto. Na primeira prova o terceiro foi o Alex Lowes, na segunda prova o terceiro colocado no pódio foi o Álvaro Bautista e o campeonato encerra assim. Jonathan Rea 663 pontos, Álvaro Bautista 498, Alex Lowes 341, Michael van der Mark 327, Toprak Razgatlioglu 315 pontos. Agora é esperar a temporada 2020 e suas mudanças se tiverem. Super Fórmula. Monopostos. Decisão da Super Fórmula em Suzuka, no Japão, numa prova sensacional. E é bacana que o cliente conseguiu ver ao vivo, tá, queridos ouvintes? Viva Motorsport TV. Tomoki Nojiri venceu. Nick Cassidy foi o segundo colocado. Nirei Fukuzumi o terceiro. Cassidy campeão com 36 pontos. Porque o Yamamoto foi só o quinto colocado. Ficou com 33. Alex Palou, largou na pole e terminou só numa 19ª posição, 26 pontos. O Nojiri terminou com 24, o Kenta Yamashita com 21 pontos. Parabéns, Nick Cassidy, primeiro campeão neozelandês da categoria. Palmas para ele. Para encerrar o giro, vamos de Indy. Fórmula Indy. IndyCar, porque o Trevor Carlin está furioso, possesso, irritadíssimo com a expansão das equipes grandes. Ele deu uma declaração dizendo que conversou com o presidente, o Jay Fry, e deu alerta. Se ele não tomar uma providência, a categoria vai ficar apenas com 3 equipes no campeonato. E isso não faz parte do espírito de competição e não faz parte da razão pelo qual a Carlin montou a sua sede americana. Explica-se. A bronca do Trevor Carlin é com as grandes equipes tendo muitos carros. A Andretti pode ter 6 carros ano que vem. Ela tem os 3 dela, tem a parceria com a Hertha, ano que vem vai ter a parceria com a Harding Steinbrenner e pode fechar, Carlos Martins, uma parceria com a Michael Shank. Caramba! 6 carros. E ele tá irritado, ele falou, pô, se isso acontecer, a Andretti com 6, 7 carros, a Penske com mais sei lá quantos carros, a Ganassi com 4, por exemplo, ele falou, vai ser dificílimo para as equipes alcançarem um top 15. E aí não tem razão de existir. Ele falou, pega as malas e vai embora. Sou a favor. E ainda mais ele que saiu do mundo europeu, assim, eu vou me arriscar nos States. Ele não tá errado não, eu sou... Não, concordo também, não tiro a razão dele. Só que assim, o conglomerado principal é a Andretti, porque assim, a Ganassi conseguiu agora um terceiro graças ao cheque da Tetra Pak. 3 carros. O Ericsson andou bem na Índia, mas amiguinho, o cheque da Tetra Pak tá por trás. Claro, mas ele andou bem, mas ainda nesse caso... Sim. Mas 3 carros eu concordo. É que o problema é que a Penske já teve 4, a Ganassi já teve 4 também. A Andretti tá indo aí com 6 carros. Realmente, eu acho que tem que limitar. 3 carros.
Ah, nós somos parceira. Parceria não conta, senão vira festa. Né? Eu acho que a categoria ela tem que dar as condições para que... Vamos colocar aí no máximo um quarto carro, mas esse quarto carro, por exemplo, correndo só em Super Speedway, vamos colocar assim. Sim, só para as 500 milhas. Indianápolis. Só para as 500 milhas. Sim, só 500 milhas. Aí eu estaria a favor, seria legal. E mais destaques, Carlos. Eu sei que você falou do Rally, você tem as Gold Coast 600. Sim, a atitude do Gisberg com o que aconteceu com o McLaughlin foi digna de aplausos. E o acidente do McLaughlin foi um pouco estranho, cara. Do jeito que bateu o carro, foi a zebra. Meio que foi a zebra. O softwall abraçou. Estranho, cara. Foi a zebra. A hora que ele passou pela zebra, o carro perdeu o equilíbrio. Aí ele sambou para um lado. Aí o McLaughlin tentou corrigir para o outro, o carro capotou. O carro já ficou de lado. Certo. E ele explicou, a equipe explicou isso além depois. Além disso, sim. A Mark Coma junto com o Fernando Alonso, eu acho que a dupla não é tão boa assim não, cara. O Coma para mim é mais piloto ao invés de copiloto. Eu acho que o Alonso poderia escolher um outro copiloto, viu? Mas creio que também partiu da iniciativa do próprio Mark Coma. É uma nova missão para ele. Uma nova missão. Bom, tomara que ele fique bem sucedido. E o Tanak? Cara, sem contar, há rumores de que o número 1 pro ano que vem vai correr pros coreanos. Hyundai? Exato. Há rumores de que Tanak corra para Hyundai, onde o contrato dele com a Toyota não está garantido. O único garantido com a Toyota ano que vem, Toyota/Mäkinen, é o Kalle Rovanperä, que está no WRC2. Eu achei que você fosse falar no bate-navala. O Tanavala? O Tanavala, é. Não, o Tanavala, falando isso, algumas etapas atrás a gente até esqueceu. O Tanavala deu uma pancada. Não, a gente falou da panca. Não, nós falamos da panca que ele sofreu. Verdade, o Tanavala deu uma panca esses dias em que foi no Rally da Inglaterra, foi no Rally da Grã-Bretanha. Isso, exato. Mas é óbvio, palmas pro Tanak, ninguém é campeão à toa, né? Não. E foi uma temporada muito boa do Tanak. Até que enfim não se ouve a Marselhesa como campeã do WRC, viu? Curiosidade inútil, você sabia que o hino da Estônia e o da Finlândia são iguais? Oi? Sim. Escuta depois o hino da Estônia. É igual. O hino da Estônia copiou o hino da Finlândia. Em tudo. Pois é. Já dizia Lavoisier, nada se cria, tudo se transforma. Tudo se transforma. Por falar em transformação, a gente vai transformar o nosso Sexta Marcha agora num outro quadro. O Personagens da História. Os grandes nomes do esporte a motor. Agora, no quadro Personagens da História. Personagens da História. Seguindo a nossa filosofia aqui no Bandeirada de também sempre relembrar pilotos quase nunca ouvidos pela grande maioria dos nossos ouvintes, hoje a gente vai falar de um piloto cuja sua morte completou no domingo. A sua morte completou exatamente, quer ver? 82 anos. 82. Faz tempo, faz muito tempo. Esse piloto britânico de carros de corrida foi o último e até hoje, né, graças a isso, é o que detém o recorde mundial de pista em velocidade em estrada aberta. Estamos falando de Ernest Eldridge, nascido dia 18 de julho
de 1897, na região de Londres. Ele se juntou, né? Parou no sexto ano para poder ir para a Primeira Guerra Mundial. Se juntou na Cruz Vermelha e a Ordem de São João de Jerusalém para dirigir ambulância. Aí se casou em 1915 e acabou morrendo antes da Segunda Guerra Mundial. Casou de novo em 25. Mas a sua primeira aparição em corridas foi em 21, com uma Isotta Frattini, que na época rodava mais de 90 milhas por hora, o que já era algo sensacional. E aí, o grande momento dele, que se deu quando ele bateu o recorde. Cadê? Quando que foi o recorde? Foi em 1924, mais exatamente no dia 12 de julho, Rodrigo. Em Arpajon, na França. Exato, ele quebrou o recorde mundial chegando a 146 milhas por hora, o que dá quase 235 quilômetros pela pista. Recorde mundial. A gente já contou outras histórias de pilotos que tentaram quebrar esse recorde e não conseguiram. Ele bateu esse recorde, como a gente disse. É o piloto com pista aberta, né? O chamado Open Road. Recordista mundial. Ele andou de tudo que é máquina que você imagina, Carlos. Ele andou até de Chrysler. Andou o quê? Ele andou até de Chrysler. Caramba, esse cara foi maluco. Quer falar mais coisa dele, Carlos? Não, sem contar que correu a Indy 500. Sim, ele terminou no 19º lugar na etapa de 1926. O carro que ele correu é também se for considerado o grupo, né? Do grupo FCA. Sim. Foi um Fiat Mephistopheles 2. Sim, ele andou lá de em 1924, Fiat. Com motor de 12 cilindros da Fiat. Cara, muita bacana. gente vai falar assim, tem carro que já conseguiu, mas amiguinho, ali era pista aberta, era rodovia, não tinha negócio de polícia fechando a estrada. Foi aberto, tipo, do jeito que tá, e vai que vai. E vai que vai. Ele acabou falecendo por causa de uma pneumonia. E ele... Sabe onde ele estava para tentar... Ele se envolveu, né, num novo projeto. Acabou para tentar quebrar esse recorde com outro carro. Com a Rolls Royce. Caramba! A Rolls Royce morreu com 40 anos, morreu novo, né? Morreu novo, cara. E aquela coisa, a Rolls Royce sempre teve nos idos passados alguns projetos meio insanos para poder alcançar recordes de velocidade. Se não me engano, o recorde de velocidade em terra hoje, se não me engano, os motores que equipam esse carro é da Rolls Royce. Tudo bem, é motor de turbina de avião, mas é motor Rolls Royce. Mas se tá valendo, se permite, tá valendo. Exato. Só que em estrada aberta ninguém mais bateu esse recorde. Até porque também foi proibido essas tentativas em estrada aberta. Mas mesmo assim. Aí você quer saber, pra gente encerrar dele, ô Carlos, o que o cidadão tinha de problema? O que ele tinha de problema? Torrou a fortuna da família inteirinha. Com corrida, com voo e com jogos. E conta-se que em 22, em uma carta só, no turno de uma carta, ele perdeu 60 mil libras jogando Chemi,
no Cassino de Monte Carlo. Amiguinho, 60 mil libras hoje, convertendo aí 5 por 1, dá 300 mil lascas. 300 mil lascas é grana pra dedéu. Não, Imagina vamos fazer isso há mais de 90 anos atrás. Não, nós vamos fazer direitinho. Hoje, na cotação de hoje, aliás, de hoje não, na cotação que a gente pegou pelo valor de segunda-feira, 60 mil libras dão quase 308 mil reais. 308 mil lascas, amiguinho. Eu Uma acho que carta o Rodrigo só. e eu já poderia mandar o chefe pras cucuias e levar uma vida tranquila. Não, com certeza. Dá pra se- Cara, imagina naquela época, há 95 anos atrás. Cara, imagina ele chegando assim: oi família, tudo bem? Tudo. Eu tenho uma boa e uma notícia. A gente vai mudar de casa. Por quê? Essa eu perdi no jogo. Tem uma engraçada, uma passagem dele que é de 29. Que eles estavam. Olha a doideira, eles estavam preparando uma disputa junto aos recordes mundiais das 750 cilindradas com uma Hatier de fabricação francesa. Aí ele estava pronto para testar, né, em Monterli. Aí o Eldridge assumiu o volante do carro e depois ele ouviu depois que essa visão cômica que tinha sido a cena. O Ernest não era nada esbelto, né? E estava sentado um pequeno... Olha como é que eles chamaram o Carlos, tipo como se fosse um pequeno balde no chassi cru. O vento balançando a calça e o casaco falavam que ele estava parecendo o Bibendan. O boneco da Michelin. Aí você imagina só um cara que era todo metido a Lorde, né? Porque o Ernest, segundo todas as pessoas da época, o que ele tinha de rápido, ele tinha de vaidoso. Ser comparado com o Bibendan. Amiguinho, não deve ter ficado full pistola Não deve tá quando certo. ouviu, né? Mas é um piloto que até hoje tem sua marca, tá registrado no livro dos recordes. Tá, ninguém nunca mais vai quebrar o recorde dele, não interessa. Enquanto valia tentativas em pista aberta, ele conseguiu o recorde e ele tem o recorde até hoje. Por isso que Ernest Eldridge é um personagem da história, né, Carlos? Sim, claro. Sempre tem que ter as pessoas que iniciaram no esporte a motor. E o Eldridge é uma dessas. E ainda mais numa época onde correr era extremamente perigoso. A gente vai pro intervalo, daqui a pouquinho tem os momentos, tem as notas, então fiquem com a gente que o Bandeirada volta daqui a pouquinho. Fiquem com a gente.